Nossa oração, Senhor, que o Senhor venha sobre nós, nos encha, nos transforme, aqueça o nosso coração, para que nós tenhamos uma experiência genuína contigo. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, meus irmãos. Quer dizer, não sei se podem mesmo. Tem muita gente que não pode, mas a gente vai dar um jeito nesse negócio agora. Agora que vai dar para a gente organizar. Deixa esse povo se organizar. Tem espaço aqui, dá para sentar aqui juntinho. Eu não mordo não. Marcelo pode morder, mas eu não. Aqui tem lugar. Pronto, graças a Deus. É um prazer muito grande, um privilégio muito grande estar aqui com vocês. Quantas vezes já? Tu tem nem ideia? Mas mais de 5, com certeza. Muito mais do que 5. É porque eu não quero mentir, né? Em Pentecostes. Desde 2013, com um ano que eu não consegui vir só. Então acho que é a 9ª vez. Já está virando tradição que no domingo de Pentecostes eu saia do Seminário de Vida no Espírito Santo e venha para cá. Eu estava pensando nisso. Eu não consigo pregar em Pentecostes na minha igreja. Nunca eu preguei na Trindade em Pentecostes. Toda vez que ia dar domingo de Pentecostes, Dom Paulo ligava para mim e dizia que não podia, porque eu já tinha me comprometido de vir para cá. E agora nem na minha igreja, na Recon também não fui. Mandei outra pregadora para lá, porque eu tinha que estar aqui. Como é? Então, dos 10 anos, o único que eu consegui foi o ano passado, porque eu disse, aí é um esculacho. Eu estou assumindo a igreja. No primeiro ano de igreja, eu preciso estar no domingo de Pentecostes na minha igreja. Então, só o ano passado que eu fui para lá. Mas esse ano já voltei para a nossa tradição. Porque aqui é a minha segunda casa. Fora da minha casa, da minha catedral, aqui é o lugar onde eu me sinto bem, por 1 milhão de razões. Eu estava aqui tendo até dificuldade de me concentrar no Senhor, porque para onde eu olho nesse templo tem muita gente muito querida, muito amada. Ainda bem que a gente não tem ciúme um dos outros, à exceção de Marcelo. Eu, Fred e Renato, a gente não sente ciúme, a gente divide as ovelhas com tranquilidade. Marcelo, a gente sabe que tem um ciúminho, mas eu fico vendo gente que eu amo muito e que está aqui, e é muito feliz de estar aqui. Esses 3 que estão aqui no altar comigo são amigos, gente com quem a gente divide a vida, os aperreios e as alegrias também. Inclusive Fred e Renato estavam comigo nesse fim de semana no Seminário de Vida, por isso que eu estou rouco, cansado. E tem uns doidos que estavam lá comigo esse fim de semana que estão aí também. Quem estava no Seminário de Vida, levanta a mão. Opa aí, velho. Vocês são muito machos, viu? Porque se eu não tivesse que pregar aqui, o perigo era zero de eu estar aqui. Só vocês mesmo para aguentar um rojão desse. Mas é sempre tão bom, você passa o fim de semana cansativo, para a gente estar trabalhando, muito cansativo, mas também maravilhoso, porque você está imerso na presença de Deus, e isso é muito lindo. Agora, dá um problema você vir durante 9 anos, nos domingos de Pentecostes, numa igreja, que você não quer repetir o sermão. E, meu irmão, são 9 sermões de Pentecostes que eu fui atrás nos meus arquivos para não repetir. Eu disse, meu Deus do céu, eu já preguei naquela igreja sobre Pentecostes, de todos os ângulos que você puder imaginar. E o que é que eu vou falar esse ano? Fiquei com esse negócio na cabeça, pensando, orando. E acho que o Senhor me chamou a atenção a um detalhe que eu sou meio entusiasmado com as coisas, né? Então eu acho que talvez o detalhe mais importante de Pentecostes, que eu nunca preguei em canto nenhum. E eu disse, meu Deus, como é que isso passou batido de mim? Depois eu descobri por que passou batido de mim. Mas hoje eu quero falar sobre o centro da mensagem de Pentecostes. Mas como tem visitantes e tem gente muito nova, eu estou vendo muitos jovens, muitos adolescentes, eu quero antes contar um pouquinho da história de Pentecostes, para a gente saber. Primeiro contar a história e depois dizer o que é que significa, para depois eu vir pregar o Evangelho. Então a história é o seguinte, depois que Jesus ressuscitou, os discípulos estavam reunidos em Jerusalém, no cenáculo, que era o mesmo lugar onde eles tinham feito a última ceia.
E a Bíblia diz que eles estavam orando de portas fechadas e o Espírito Santo veio sobre eles como se fosse línguas de fogo. Por isso que a gente canta essa música que desce como um fogo. Não é fogo mesmo, é como um fogo. O povo fica achando que é fogo, mas não é. A Bíblia diz que línguas como se fossem de fogos que apareceu sobre cada um deles, e eles começaram a falar em línguas, e o povo pensou que eles estavam embriagados, porque eles saíram falando línguas estranhas, mas eles não estavam embriagados. E imediatamente, quando eles têm essa experiência, eles saem para pregar. Pedro prega um sermão, e nesse sermão de Pedro se converteram 3.000 pessoas, foram batizadas 3.000 pessoas, então um negócio assim extraordinário, e a igreja então é inaugurada. Até ali não tinha igreja, tinha os judeus, Jesus era judeu, e aí em Pentecostes, Jesus tinha dito que ia acontecer Pentecostes antes. Em Atos capítulo 1, Jesus tinha dito: olha, vocês vão receber o Espírito Santo, vocês vão receber poder para serem as minhas testemunhas em todos os lugares do mundo. Então em Atos 2, quando o Espírito Santo vem, é um cumprimento dessa palavra de Jesus, acontece exatamente isso. Os discípulos são cheios do Espírito Santo e saem para pregar. Uns pregam em Jerusalém, outros pregam na Galiléia, outros pregam nos confins da terra. O apóstolo Paulo saiu por aí pregando em tudo quanto era lugar. Então isso aconteceu. E a consequência desse enchimento de Pentecostes foi a formação da igreja nas casas. Também não tinha templo, não tinha edifícios, igreja como a gente tem hoje. Os discípulos se reuniam nas casas. A gente vai tratar disso um pouquinho. Então, Pentecostes, o que a gente celebra na história é esse dia. O dia que os discípulos estavam reunidos depois da ressurreição, foram cheios do Espírito Santo e saíram para pregar e formar igrejas. Deu para entender? Mais ou menos? Pronto, essa é a história. Só para comentar um pouquinho, eu não vou contar o capítulo de Atos, capítulo 2 todo, mas eu vou comentar só assim, os 4 primeiros versículos e os 4 últimos, só para a gente ter uma noção do que aconteceu. Atos 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pentecostes, Brasil é penta, infelizmente não é hexa, né? Penta é de 5, nesse caso é 50. Pentecostes é 50 dias. No Antigo Testamento, esses dias, porque essa festa de Pentecostes já acontecia no Antigo Testamento, é 50 dias após a Páscoa, ou seja, após a saída do povo do Egito, e foi então o dia em que Deus entregou a lei através de Moisés. 50 dias depois que o povo saiu do Egito e estava no deserto, Sinai, Deus deu a lei. Então eles comemoravam Pentecostes 50 dias, quando Deus entregou a lei na pedra, os 10 mandamentos na pedra. E aquilo ali foi uma festa agrícola que eles celebraram durante muitos anos. E aí vinha o Antigo Testamento todo. Quando chegou no Novo Testamento, Pentecostes, os 50 dias, foram também depois da Páscoa, sendo que a Páscoa do Novo Testamento não era mais a saída do povo do Egito. A Páscoa do Novo Testamento é a ressurreição de Jesus, a passagem de Jesus da morte para a vida. Então, 50 dias depois da ressurreição, aconteceu esse evento do Espírito Santo sobre os discípulos. Então, são 50 dias. No Antigo Testamento, a entrega da lei, e no Novo Testamento, a entrega do Espírito. Você precisa entender bem isso. No Antigo Testamento, era a velha aliança, a aliança da lei, que foi entregue no Sinai. No Novo Testamento, a entrega do Espírito Santo, que é a lei escrita nos nossos corações. Nós não temos mais as pedras da lei, nós recebemos um coração de carne, e o Espírito Santo então crava as leis no nosso coração. Esse é o Pentecostes do Novo Testamento. Amém? Atos 2:2. Mas de repente veio do céu um som como de um vento. Não está dizendo que é um vento. É um som que ele não sabia como é que era. Aí ele diz que é como se fosse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Algo que eles não podiam reproduzir, não podiam esperar, porque foi de repente que veio do céu. O homem não consegue fazer isso, foi Deus que fez. Atos 2:3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Ou seja, cada um dos que estavam ali recebeu o Espírito Santo. Ninguém ficou de fora. Era algo coletivo ali. Mas também individual, porque as línguas pousaram, cada um tinha uma diferente.
Então, isso é o comecinho. Agora eu vou pular o resto do capítulo 2, vou para o final do capítulo 2, o 42. 42 diz assim: como consequência disso, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, a igreja foi fundada, a igreja foi iniciada há 2020 anos atrás, com esses pilares. O que é que a igreja fazia? Perseverava na doutrina, ou seja, eles ouviam o que os apóstolos ensinavam do que Jesus tinha dito. Eles perseveravam na comunhão, ou seja, na amizade e no relacionamento, eles tinham comunhão. Eles perseveravam no partir do pão, e isso tem dois âmbitos, duas ênfases: o partir do pão eucarístico, eles celebravam a Eucaristia, e o partir do pão na prática, porque eles dividiam tudo que eles tinham, não deixavam ninguém passar fome, um tinha muito, dava o que tinha pouco. Então eles perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão e perseveravam nas orações. A igreja fazia isso. A igreja tinha o ensino, a igreja tinha o partir do pão, prático e espiritual, e a igreja tinha orações. Foi assim que a igreja foi fundada a partir de Pentecostes, e é assim que a igreja funciona até hoje. Eu acompanho de perto a PDC e sei que vocês têm aqui, vocês perseveram na doutrina. Aqui existe uma pregação bíblica, reformada. Nós dizemos: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, e tudo isso aí porque nós perseveramos na doutrina. Mas vocês também perseveram na comunhão, porque vocês têm os seus discipulados e os grupos familiares. De vez em quando eu vejo Marcelo Mateus comendo na casa de alguém, ele manda uma foto e me diz que foi para lá. Não tem isso? Tem isso, né? Eu sei que tem. Como é aí? Ou é Alice? E eu acompanho os discipulados da juventude, o Porto na sexta-feira. Agora eu vou até voltar para ver se fica mais assim, né? O Porto na sexta-feira. Oxi, Carolina tá aí. Rapaz, tem mais rubro-negro aqui, não é só tu não. O Sport tá ganhando de 1-0, só para tu ficar feliz, né? 2-0? Eu creio que vocês estavam prestando atenção na pregação. 1-1 não, meu irmão. É 1-1? É 1-1? Eita, que azar de vocês. Que azar de vocês. É porque eu vi um rubro-negro, eu fiquei emocionado aqui. Volta para Pentecostes que é melhor, né? Volta para Pentecostes que é melhor. Então eu vejo vocês na comunhão, eu vejo vocês na Eucaristia, partindo o pão, cuidando uns dos outros, e eu vejo vocês perseverando na oração. Nas terças-feiras mudou, era de segunda, agora é terça, a juventude tem uma torre de oração aqui, não é assim? Então, o que a PDC faz é o que Jesus fundou a igreja para fazer. Porque é uma igreja, nós somos uma igreja, eu já me escalei aqui, nós somos uma igreja que é uma igreja carregada do DNA de Pentecostes. Como o pastor Marcelo disse, ela foi fundada no poder do Espírito Santo. Então a gente cumpre tudo isso que era assim desde o começo. Atos 2:43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Que coisa linda! Sinais e prodígios, cura, libertação, igual ao ministério de Jesus. Jesus, antes de morrer e ressuscitar, ele vivia fazendo isso, ele vivia curando gente e libertando gente. Se você espremer os 3 evangélicos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver mais cura e mais libertação do que pregação, inclusive. Era o que Jesus fazia. Então, Jesus ressurreto derrama o Espírito Santo sobre a igreja, e a igreja continua fazendo isso. Então, a igreja se reunia nas casas para perseverar na doutrina, no partir do pão, na comunhão, nas orações, e muitos milagres e prodígios. O povo era curado. O povo era curado na sombra dos apóstolos e continua sendo curado hoje. Nós oramos por cura aqui, nós oramos por libertação aqui, e assim Deus tem feito. Louvado seja o seu nome. Então eu contei um pouquinho do começo de Atos 2, o dia de Pentecostes, contei um pouquinho do final de Atos 2, as consequências de Pentecostes na fundação da Igreja do Senhor Jesus, mas hoje eu quero me concentrar no meio de Atos 2,
no centro de Atos 2, que eu acho que é o centro do Evangelho e do acontecimento de Pentecostes. Amém? Amém. Olha, eu creio muito nisso que eu estou pregando. Eu creio muito em sinais e prodígios, eu creio muito num relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Aliás, se eu não cresce, eu não ia passar esse fim de semana como passei, desde sexta-feira até quase agora, num seminário de vida que ensina sobre o Espírito Santo. Então eu creio demais nisso. Acho importantíssimo isso. Mas falar sobre o Espírito Santo, orar por cura e por libertação, e tudo isso que eu acabei de falar, não é o centro de Pentecostes. O centro de Pentecostes é o mesmo centro do Natal. O centro de Pentecostes é o mesmo centro da Páscoa. O centro de Pentecostes, como o Natal, como na Páscoa, é o velho evangelho do arrependimento. É sobre Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas, pastor, a foto de Pentecostes é a pomba do Espírito Santo. O texto de Pentecostes é o Espírito Santo descendo sobre o povo falando em línguas e profetizando. Só se fala, vocês estão de vermelho para simbolizar o Espírito Santo. É verdade. Mas o centro de Pentecostes não é nada disso. O centro de Pentecostes tem a ver com Jesus. Observe que Pedro ora em língua, o povo pensa que ele está bêbado. Ele tem a oportunidade de orar por cura e cura muita gente. Se você ler o livro de Atos, você vai ver isso. Sendo que o centro da pregação dele não é essa. Pedro não sai pregando: ei, vocês precisam orar em língua igual a mim. Ei, vocês precisam profetizar igual a mim. Ei, venham para cá que eu quero curar vocês, Deus pode curar vocês. Essa não é o centro da pregação de Pedro. Pedro, cheio do Espírito Santo, eu digo Pedro, mas todos os outros apóstolos também. O centro da pregação de Pedro está em Atos 2, 37 e 38, eu vou ler para vocês. Atos 2, 37 e 38. Nem é o começo, nem é o fim. Lá no meio ele diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Logo depois que Pedro pregou, eles perguntaram: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados. O centro do Evangelho é arrependei-vos. No Natal, a gente prega o nascimento de Jesus. Por quê? Porque nasceu o Salvador. Salvador do quê? Dos nossos pecados. Na Páscoa, o que é que a gente prega? A ressurreição. A ressurreição de quem? De Jesus. Saiu da morte para a vida. Que morte? A morte do pecado. Para a vida eterna, sem pecado. E em Pentecostes não pode ser diferente. A gente prega sobre o Espírito Santo, sobre o poder do Espírito Santo. Para quê? Para que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Isso é muito importante. Quando eu estava orando por esse culto, quando eu estava me preparando para esse sermão, que eu nunca preguei ele em canto nenhum, eu me lembrava da turma do Algo Novo. Quem estava no Algo Novo? Levanta a mão. Olha, pai. Eu me lembrei da turma do Entre Leões. Quem estava no Entre Leões? E me lembrei da minha própria turma do Seminário de Vida esse fim de semana. Por que eu me lembrei do Algo Novo, do Entre Leões, do Seminário de Vida? É porque nós corremos um risco. E eu vim hoje para a gente não cair nesse risco. Qual é o risco que nós corremos enquanto Igreja do Senhor Jesus, Catedral da Reconciliação, Catedral da Trindade, ou PDC, ou Assembleia de Deus, onde for, Batista, o que for? Qual é o nosso risco? O nosso risco é nós perdermos de vista o centro do Evangelho, o centro de Pentecostes, o centro da pregação de Pedro. Esse é o nosso problema. Eu não sou contra, vocês vão achar que é chatice minha, mas não é. Quer dizer, eu posso ser chato, mas não por isso. Nós cantamos algumas músicas aqui hoje, que eu canto. Aliás, que eu cantei ontem. Escudo, que a Alice gosta de cantar e dar os pulinhos dela. Não, a ferrolho, né? A Alice gosta de dar uns pulinhos. Escudo que ela cantou hoje, eu cantei ontem de noite. Então eu não estou reclamando porque eu canto. Mas preste atenção. Quando a gente pensa em algo mais avivado, quando a gente pensa em algo mais carismático, mais pentecostal, a gente vai cantar uma música feita Escudo. É uma música que diz que não há ferrolho, nem porta que se feche diante de Deus, que não há doença, ou seja, a gente pensa na nossa cura, que fique de pé,
que a tempestade se acalme. Quando a gente pensa em tempestade e canta, a gente pensa nas tempestades da nossa vida. Não é isso que a gente canta? A gente cantou outra música aqui agora, lindíssima, que eu também canto muito, que é: vou levar meus problemas para Deus. Para Deus resolver os meus problemas, está tudo certo. Abençoar minha família, abençoar meus irmãos, que eu creio no poder da oração, os joelhos que dobram. Mas a gente mais avivado, pentecostal, carismático, cheio do Espírito Santo, está compondo essas músicas e está cantando essas músicas que esquecem do centro do Evangelho. Eu quero ser cheio do Espírito Santo apenas para Deus resolver os meus problemas. Eu quero ser cheio do Espírito Santo apenas para que as portas se abram diante de mim. Por que eu quero ser cheio do Espírito Santo? Se o centro do Evangelho é eu ser cheio do Espírito Santo para ter poder, para ser testemunha, para morrer. Eu preciso receber o Espírito Santo para eu morrer para a minha antiga vida. E qual é o risco? O risco que eu corro, glória a Deus, o risco que eu corro é de focar a minha vida espiritual em experiências místicas arrebatadoras. O risco que eu corro é de nós transformarmos isso aqui num grande devaneio ou num grande êxtase. Obrigado, pastor. Eu estava pensando também numa grande sugestão, todo mundo autossugestionado. Eu vou para o culto, vou para aquela reunião abençoada, porque ali eu sinto uma coisa diferente, e o meu coração treme um pouquinho, eu sinto que o Espírito Santo está andando. Eu às vezes oro e sou curado, porque Deus é misericordioso e cura mesmo, e eu levo meus problemas para Deus, e eu não tenho nada contra isso, que eu faço isso também. Mas não deve ser esse o motivo de nós nos reunirmos. O motivo de nós nos reunirmos e sermos cheios do Espírito Santo e celebrarmos Pentecostes todos os anos é estarmos aqui diante da Eucaristia, diante do corpo, do sangue de Cristo, diante de Jesus, para dizer assim: eu quero perseverar na doutrina, na oração, na comunhão, no partir do pão, e eu quero força para me arrepender. Olha, queira tudo na vida, mas não queira ser um curioso hiperativo. Porque o povo conversa e eu fico querendo saber o que Renato está falando ali. E não consigo, porque eu quero me concentrar aqui e minha orelha fica ali. O que é que Renato está dizendo ali? É pau, isso, meu irmão. Queira tudo, mas não queira ser feito eu. Mas sabe qual é? E assim, veja, irmãos, eu estou pregando primeiro para mim, óbvio. E o que Deus diz a mim é que eu proclamo para você. E se eu deixar que a vaidade tome conta, que o orgulho tome conta, se eu deixar que o desejo de ser benquisto, que o desejo de ser admirado tome conta, eu vou continuar pregando o que quase todo mundo está pregando. Eu vou querer... Meus irmãos me perdoem por eu dizer isso, mas é assim: eu vou querer provocar um Pentecoste na sua vida. E me desculpem, mas eu sou competente nisso, eu sei fazer. Todos nós aqui sabemos fazer isso. Se eu quiser manipular você, eu manipulo. Infelizmente, se eu quiser modular a minha voz, eu sei modular. Se eu quiser botar um pad ali, para tu ficar meio que meditando ali assim, eu faço. Se eu quiser manipular você, eu vou conseguir, porque você é pecador como eu e você tem necessidades e carências, e eu posso começar a inventar profecia de que Deus vai dar, Deus vai entregar, abre sua mão, Deus vai fazer. Eu sei fazer isso. E você vai sair daqui talvez num êxtase, numa mágica. Talvez você saia daqui com o coração assim amaciado. Mas essa sua sensação dura no máximo até você assistir um bloco do Fantástico. E aí depois você vai dormir e acorda amanhã com os mesmos problemas. Acorda amanhã do mesmo jeito. E você vai precisar de uma outra reunião mágica e de alguém que fica aqui berrando, ou de alguém que chegue aqui e traga ilusões para você. Mas esse não é o centro de Pentecostes. A igreja não foi fundada para isso. Então nós cremos isso tudo. Nós cremos, eu creio. Até o tutano, eu estou completamente comprometido com isso. A minha igreja sabe disso.
E vocês sabem disso, porque eu estou aqui todos os anos. Mas, no dia a dia, entre um Pentecostes e outro Pentecostes, o que nós precisamos é nos arrepender. Eu estou vendo uma geração do Algo Novo, do Entre Leões, do Seminário de Vida no Espírito Santo. Semana que vem a outra do Jovem de Honra, que vai ter aqui, lá na Reconciliação ao mesmo tempo. Uma geração de jovens, de homens e mulheres, que estão criando uma espiritualidade do que Deus pode fazer por eles. Uma espiritualidade para suprir carências sociais. Então eu não me sinto amado, chego num lugar que diz que eu sou amado. E é mesmo, não está errado. Mas a igreja e o evangelho, mais importante do que você descobrir que é amado, é você descobrir que é um pecador safado e que precisa do perdão do Senhor. Você primeiro se arrepende e chora por ter pecado, e depois você recebe de Deus cura, libertação, afirmação e tudo mais. Agora nós estamos criando uma geração quase que mimada espiritualmente. Mimada espiritualmente. E precisa que a gente volte a pregar o evangelho, que é assim: eu não quero que você ore em língua, eu não quero que você saia curando, eu não quero que você fique cantando aquelas músicas que passa meia hora num refrão só, eu não quero que você faça isso e entre num transe, eu quero que primeiro você ajeite a sua vida, e você que adulterava tem que parar de adulterar agora. Você que desrespeitava seu pai e sua mãe tem que parar de respeitar agora, porque você pode até não amar, mas honrar tem que honrar. Eu quero que você pense no seu comportamento e aonde você precisa se arrepender de verdade, para que você não seja um cristão de superfície, um cristão na crista da onda, um cristão que sabe o que todos os influencers estão dizendo, um cristão que tem o linguajar do que os cristãos no mundo estão falando e estão dizendo, mas um cristão que no quarto, trancado, durante a semana, não tem um arrependimento para receber a graça do Senhor. Esta não é a vontade da liderança da PDC. A gente prefere que, em vez de um culto lotado como esse, a igreja tenha um quarto de quem está aqui, mas de gente comprometida com confessar e perdoar pedir perdão do seu pecado. Não é sobre quantidade de pessoas, não é sobre um hype que vem depois de acampamentos e de eventos, que eu também faço todos eles na minha igreja. É sobre uma verdadeira espiritualidade que com o tempo não passa. É a estabilidade e a sustentabilidade da fé. Senão, meus irmãos, meu coração fica queimando. Senão, nós estaremos de placebo em placebo. Vocês sabem o que é placebo? Acho que não, né? Eu notei que olharam para mim com a cara de quem eu não sei o que é isso. Placebo é assim: o camarada diz que está com dor, aí o médico dá um remédio que na verdade é mentira, não é remédio, é só um açúcarzinho. Aí o camarada toma achando que é remédio, mas não é remédio. Mas ele toma e acha que está ficando bom. E aí consegue passar 1 dia, 2 dias no psicológico, mas a doença está lá. E é isso que muitas vezes a gente está produzindo. Pregações, canções, eventos com efeito placebo. Sabe quando não vai ser efeito placebo? Quando você sair de um culto desse, de um acampamento desse, batendo no peito e dizendo: tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu não quero mais agir como eu ajo. Eu quero que o teu Espírito Santo venha sobre mim para me dar coragem de dizer não, ou para me dar coragem de dizer sim quando eu tiver que dizer sim. Aí é um Pentecostes de estabilidade, é um Pentecostes de sustentabilidade. Aí você vai ver a sua vida mudar de verdade. A igreja evangélica no Brasil só cresce. E a desigualdade no Brasil também só cresce. Nunca esses números vão bater. Se essa quantidade de gente que está nas igrejas, que lotam as igrejas, cada dia tem que aumentar mais e tem que fazer 254 cultos, a gente está aumentando na Recon a quantidade de cultos, na PDC já, se não me engano, vocês vão aumentar a quantidade de cultos, e outras igrejas que eu conheço por aí com 10 mil pessoas, 20 mil pessoas.
Eu não me animo com isso, porque a gente está falando de adesões ao Evangelho. Nós não estamos falando em conversões ao Evangelho. Porque o Evangelho que está sendo pregado não é o Evangelho do arrependa-se, como Pedro disse. É o Evangelho de venha, que Jesus lhe ama e vai resolver todos os seus problemas. Mas não dura. E uma rotatividade vem e vai, multidão vem e passa. Agora, aquele que vem para cá, sabendo-se pecador, para confessar o pecado, como fizemos agora com o reverendo Fred, receber de Deus graça e misericórdia, absolvição, como Jesus disse àquela mulher adulta, vá e não peques mais. Esse não tem rotatividade, esse não aderiu à PDC ou a qualquer outra igreja, esse se converteu a Jesus de Nazaré, e aí não tem quem termine. O texto que Renato leu é o texto de Natã com Davi. Não vou contar a história toda porque não dá tempo, você que não conhece vai conhecer, mas o básico que eu queria lembrar dessa história é que nós estamos falando do rei Davi, um homem que, segundo a Bíblia, era um homem segundo o coração de Deus. O profeta diz para Davi assim: você é um assassino. Você é pior do que um assassino, porque você mandou matar Urias para ficar com a mulher dele, você tendo todas as mulheres que você podia ter na vida. Ele era o rei, e o profeta apontou o dedo para ele e disse que ele era isso tudo. Qual foi a reação de Davi? Davi era o rei, e Davi era desenrolado demais. Quem escreveu os salmos foi ele, a maioria. Sabe o que foi que Davi fez? E por que ele era um homem segundo o coração de Deus? É porque ele não justificou, ele não inventou história, ele não botou a culpa na criação que ele teve do pai dele, ele não botou a culpa na internet, ele não botou a culpa na igreja que era boa ou que era ruim, ou o pastor que era bom ou que era ruim, se a música era boa ou se era ruim. Ele não botou a culpa em ninguém, ele virou para o profeta na hora e disse: pequei contra o Senhor. Está na hora de você não botar mais a culpa em ninguém, nem em doença, e nem em sociedade, e bater no peito e dizer assim: eu pequei contra o Senhor. Para que você seja um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Eu estou arrependido, eu pequei. A unção de Davi estava nesse coração quebrantado dele. Eu pequei contra o Senhor. Esse é o centro, na minha opinião, de Pentecostes. Eu tenho mais de 30 anos de igreja. É bem mais de 30, mas eu vou deixar em 30, porque está tudo certo. Porque se eu disser exatamente quantos anos de igreja eu tenho, eu vou ter que, como é que chama? Expor a idade de Silvio Laime. Eu não quero. Deixa a Silvia ali, eu não quero aperreio com o Silvio. E eu já vi muita coisa na igreja. Eu já vi fases da história da igreja, onde a gente deu ênfase, por exemplo, à batalha espiritual. Todo púlpito que a gente ia, se falava na batalha do bem contra o mal, dos anjos contra os demônios, e as músicas eram essas, uma parte dos anjos saiu para guerrear, e era espada, e era guerra. Eu já vivi uma ênfase que a igreja inteira só falava em células. Eu já vi uma ênfase mais recente, nos anos 2000, onde só se falava em adoração, em música. Agora parece que todos os eventos de todas as igrejas falam em identidade e a gente se saber amar. Está tudo certo, eu gosto de adoração, eu gosto de identidade, eu estou no meio da batalha espiritual. A gente tem metodologias como o cursilho, como os acampamentos, mas isso tudo passa, isso tudo são metodologias, isso tudo são perfumaria diante do centro do Evangelho. O centro do Evangelho é o arrependimento e a confissão dos pecados. Tu sabe o que é que Pedro fez em Atos 2? E o povo fez, e agora o que é que a gente faz? E Pedro diz: arrependei-vos. Eu quero dizer para vocês o que é que Pedro fez, para vocês saberem o tamanho da macheza de Pedro. Pedro, cheio do Espírito Santo, todo mundo orando em língua, vem o povo, era uma multidão tão grande que quando ele pregou, 3.000 se converteram. Faça a conta de como é que não estava Jerusalém naquele dia. E
Pedro vai pregar o evangelho e eu estou pensando que eu sou muito frouxo, porque se fosse eu que fosse pregar o evangelho diante de 3.000 pessoas ou mais, cheio do Espírito Santo, eu ia dizer, não, meus irmãos, eles não estão bêbados não, eles estão cheios do Espírito Santo, e eu vim aqui para dizer que Deus ama vocês. Eu ia pregar o meu rolho graça do concílio para os 3.000 pessoas. Eu ia dizer, olhe, Deus ama você, e a sua identidade é de filho amado. Vocês 3.000 que estão aqui, Deus perdoou você, Ele não está chateado com você, Ele não está zangado com você. Eu tinha tanto discurso para pregar, que eu passava 2 horas pregando só do amor e da graça e da misericórdia de Deus. E está tudo certo, não tem nada errado não, eu continuo pregando isso. Mas sabe o que Pedro fez? Se você for ler o texto de novo, eu realmente recomendo que vocês leiam Atos 2 hoje. Para você ver de novo esse comecinho de Pentecostes, aquele finalzinho da igreja. Mas eu quero que você chegue no meio do texto, sabe o que Pedro diz para essa turma? Vocês mataram esse Jesus. É o que Pedro diz. Pedro diz, olha, Jesus que morreu era o Filho de Deus. E Ele morreu como um cordeiro para livrar o pecado de vocês. Agora não fique achando que Ele morreu porque alguém matou Ele não. Foi vocês que mataram Jesus. Bicho corajoso da pleura. Dali para levar uma pedrada como quem ia já voltava. Mas cheio do Espírito Santo, ele tinha coragem para morrer, poder para ser testemunha. E ele veio com essa palavra duríssima. Vocês mataram Jesus. E agora o que é que a gente faz? Se arrependa e seja batizado. Esse é o evangelho. Então, com todo respeito, com todo amor possível, eu vim dizer a vocês que vocês é que batem em Jesus todos os dias. Quando você é incoerente com o que você prega e como você vive. Vocês batem em Jesus todos os dias quando vocês querem Jesus apenas para instrumentalizar o seu próprio desejo, para que ele seja um garçom para lhe entregar o que você quer. Mas eu vim aqui dizer para você que você não é Senhor de Jesus não, Jesus é o seu Senhor, quem manda é Ele, e a sua relação com Ele é de obediência e submissão. Se não gostar, que saia. Eu não vou falar mais não, porque eu acho que o Espírito já falou o que tinha que falar. Eu vou só contar uma história de ontem. Uma história de ontem, uma só. E eu termino. E essa é a dica para Alice já vir para cá. Não, mas venha logo que eu estou terminando. É Jefferson. Não, pode vir todo mundo para cá. Eu só saio daqui hoje quando tu cantar que a igreja vem. Se tu não cantar isso, eu não saio daqui hoje. Pode ser a hora que tu for, mas eu só saio do altar quando tu cantar essa música. Porque senão eu não estou na PDC. Veja que coisa linda. Fui pregar ontem de noite. E, irmãos, essa foi a 11 vezes 2, 22ª vez que eu preguei a mesma mensagem num sábado de noite do Seminário de Vida do Espírito Santo. Eu não preciso nem de papel. Eu sei decorado o que eu falo no sábado de noite do Seminário de Vida do Espírito Santo. Então tá lá, eu sei qual é meu roteiro. Ontem de noite eu estava lá, minha turma estava lá, e eu dando essa palestra que eu já dei 22 vezes. Aliás, muito mais do que 22 só aqui. Mas eu me lembro agora que a gente foi fazer Seminário de Vida em outros cantos. E aí, ontem, o Espírito Santo soprou algo diferente. Sempre tem alguma coisinha diferente, né? E ontem, quando eu estava no meio da palestra, o Espírito Santo soprou no meu ouvido um negócio. Eu saí do meu roteiro e eu disse assim: vocês precisam se arrepender, mas às vezes você não tem força para se arrepender. Vocês precisam confessar, mas às vezes você não tem força para confessar, porque o pecado já tomou conta de você de uma forma, o reino espiritual está tão pesado que você não consegue confessar o seu pecado. Aí eu disse assim, foi a primeira vez que eu fiz isso em 20 anos. Eu disse: olha, a gente vai orar por você. Isso aí eu dizendo ontem, né?
A gente vai orar por você. Mas antes que a gente ore por você, por qualquer coisa que você queira, se você tem um pecado que queira confessar, mas não consegue nem dizer, porque Fred disse aqui, né? Pecado tem nome e sobrenome. Confesse seu pecado. Mas tem gente que não consegue. Não consegue porque não tem coragem, não consegue porque o inimigo não deixa, não consegue confessar. E eu disse, você quando chegar aqui, a primeira coisa que você faça é peça ajuda para confessar. Eu vi a minha equipe toda olhando para mim, que invenção é essa que tu nunca fez isso na vida, parará. Mas eu estava certo que o Espírito Santo ia fazer isso. E quando eu comecei, aí é que eu vi que o Espírito Santo estava mesmo, porque aí ele começou a me dizer as coisas, e aí eu fui. Eu disse, agora vai. E eu usei a seguinte expressão. Eu disse, olha, se você não tem coragem, ou algo lhe impede de você confessar, vem aqui na frente e diga para alguém que vai orar por você assim: eu não consigo confessar. Eles vão orar por você. Aí, quando eles orarem por você, você vai receber poder do Espírito Santo para confessar o seu pecado. Aí eu olhei para a cara de algumas pessoas e eu disse assim: você nunca confessou, não consegue, mas hoje é o dia de você confessar que é uma prostituta, que é um adúltero, que é um assassino, que cometeu um aborto. E aí eu disse outras coisas lá que eu já não me lembro mais. E eu entendi a solenidade daquele momento, porque eram coisas que o Espírito Santo estava falando. E a partir dali eu perdi o controle, porque eram 120 pessoas e eu tinha 15 duplas de oração. Acabei, fui-me embora. Terminou a noite, 2 horas depois, estava lá morto e cansado, sentado na cadeira. Vem um pastor da nossa equipe e disse: Ivan, tu não sabe. Aí eu disse: diz. Aí ele fez: a primeira pessoa que veio para mim disse: eu não tenho coragem, nunca consegui confessar o meu pecado. Que pecado? Ela: não consigo falar. Aí ele orou por ela. Quando ele terminou de orar, ela disse: eu sou uma prostituta. Aliás, eu era. A partir de hoje não serei mais. É sobre isso mais do que sobre qualquer outra coisa. Então a gente vai orar agora. E eu quero fazer mais ou menos feito eu fiz ontem. Só a gente não tem condição de orar por você hoje, porque se a gente fosse orar por você hoje, a gente só sair daqui às 10 horas da noite. Mas eu quero, e eu sei que Deus pode fazer isso. Eu quero pedir que Deus venha com a sua unção, e Ele vai fazer o que Ele quer. Ele pode dar dons a você. Pode. Ele pode dar dons a você. Ele pode curar da sua doença se você estiver doente. Tudo Ele pode fazer, porque Ele é quem tem liberdade. O Senhor é Ele, não sou eu. Mas eu vou orar para que hoje você tenha um coração arrependido, e para que Ele faça você confessar. E a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo. E você vai sair daqui não com um placebo. Você vai sair daqui literalmente liberto. Você vai sair daqui literalmente encharcado da graça redentora de Jesus de Nazaré, pela obra e o poder do Espírito Santo. Então fecha seus olhos, curva sua cabeça, se renda diante de Deus. Espírito Santo